Você está ouvindo o Psicocast. Muito bem-vindo à noite da psicologia, apaixonado por conhecimento, cheiradores de pó de biblioteca. Este é o Psicocast, o podcast mais louco da internet. Aqui é Rafael Cerqueira, de Ribeirão Preto, dos estúdios da minha casa. E vamos falar da sensação do momento, que daqui a pouco vai esquecer. Vai ser passado. Mas a gente vai falar do pior momento de nossas vidas, a série adolescência. Né? Nossa, por que o pior momento das nossas vidas? A adolescência sua foi ruim? A minha adolescência, ela foi muito boa, muito ruim. Muito intensa. Isso toda adolescência. A vida, né? Ela é muito... A vida é assim. Não. A minha vida adulta, eu gosto muito dela. Prefiro, viu? O melhor momento da minha vida é agora, sem sombra de Exatamente, dúvidas. concordo plenamente com o Rafa. Cada mês que passa, Fica eu melhor. tô vivendo o melhor momento da minha Sim. vida. Nossa, que pleno. Tem uma música do Halloween, a banda, né, clássica de power metal, uma música bem recente, que se chama Best Time, né? Melhor tempo, sei lá, alguma coisa assim. E aí a música canta no refrão assim: I will have the best time of my life. Tipo, eu vou ter o melhor tempo da minha vida. E eu estou tendo, né? Alguma coisa assim. E eu corro ouvindo essa música, eu corro tipo coaching motivado. I will have the best time of my life. Bom, Ninguém conhece essa banda. Não. Quem gosta de rock quem conhece gosta vai Halloween. conhecer. Põe nos comentários se você conhece essa banda, por favor. Conhece, Paulo. Ninguém conhece. Comenta. Conheço, hein? Não, ninguém conhece. Você conhece. Estamos 2-1 aqui, ó. Aqui comigo, Paulo Gomes. Fala aí, Paulo. Eu se tenho apresenta. certeza absoluta que a maioria dos nossos ouvintes não conhece essa banda. Será? Paulo, Hum. se apresenta e me diz, então, uma banda que você gosta. Precisa ser uma banda? Um grupo, um cantor, uma cantora, um quarteto, um trio. Eu falei que eu queria ser cantor do Fala Mansa. Mas eu falo, Tá bom. essa é a sua escolha. Eu vou me apresentar, Meu nome é Paulo Gomes, sou psicólogo. E a banda que eu mais gosto, sinceramente, uma das bandas que eu mais gosto mesmo, é a Legião Urbana. Cara, É do meu tempo. É do meu tempo, filho. É do meu tempo. Hoje pode parecer que é brega, alguma coisa. Mas no meu tempo era muito. Eu não esperaria que você, fã da Legião Urbana, eu te conheça há muito tempo. Não tem cara de fã do Legião Urbana. É que eu pedi pra você até hoje e você não fez esse podcast Do quê? totalmente com músicas do Maurício Manieri e você não fez até hoje. Não, mas hoje a gente não pode mais fazer podcast com música porque é dá verdade. conflito Direito de direito autoral. Vixe. A gente teria que trazer o Maurício Manieri para ele ficar falando e cantando alguns trechos e talvez assim a gente não tenha problemas de E se direitos eu conseguir autorais. isso? Pode ser. Eu consigo, acho que, trazer o Vini. Teve um dia, sem brincadeira, que a gente tava no bar, no bar que a gente foi ontem. Aí tava eu, Cíntia, e aí a gente, por algum motivo, a gente se preocupou com o Vini. Se ele tava bem, como que ele andava. E aí a gente mandou um áudio pra ele no Instagram dele, via DM, Nossa. perguntando: Vini, você tá bem? Você tá hidratado? Porque a gente se preocupou com isso agora. E aí, vida que segue. Eu acordo de manhã, tem um áudio do Vini no meu WhatsApp, na minha DM, ele falando que estava assim hidratado, que ele estava bem e que a gente não precisava se preocupar quanto a isso. Nossa, que legal. Quanto a isso. Aí eu comecei a seguir ele no Instagram e eu vi que ele tá fazendo shows ainda e parece bem legal. Ah, caramba. Tem essa é o lance muito do boa. baile do Vini agora. É que o Maurício Manieri, ele mora no ABC. Ah, é? É, ele mora no ABC. Ele veio fazer show aqui na cidade há pouco tempo. Ele faz muito show em cidades. Muito show. Show de aniversário de cidade. Baby, Isso. eu hoje tive um sonho. Nossa. Você ia gostar dele. Você... Não, era legal, eu escutava. Ah, tá vendo? Antigamente. Eu sabia que ele vai Eu gostar. escutei ele durante um período. Também aqui comigo de Araújo. Aqui é Edivan Araújo, sou psicólogo e minha banda preferida é Linkin Park. Caramba. Apesar de eu gostar também absurdamente de Legião Urbana, Ó, mas no momento, e desde quando, na época que eu tinha muito cabelo, foi Linkin Park. você gostou da nova vocalista? Adorei, pra mim foi a melhor escolha que eles poderiam ter feito. Você sabe que quando anunciou, eu fiquei com muito receio do hate, né? Das pessoas sobre ela. Sim. Ah, não é o Chester, não sei o quê. Teve muito pouco, no meu ponto de vista, Sim. o que é bom, porque teve uma aceitação muito boa.
Talvez porque a mina é muito boa também. Mas eu acho Sensacional. injusto, porque a banda é o todo, não era só o cara. Sim. Né? Eu acho muito injusto quando as pessoas... E- saiu, acabou a banda. E particularmente também, eu acho que se tivessem feito, eles falaram assim, não, porque se eles não escolheram tal pessoa que tem a voz muito parecida com ele? Aí pra mim ia ficar muito estranho, porque ia falar assim, então isso não é mais o Linkin Park, é uma banda cover. Porque eles... Exato. Entende? É por isso que eu gostei muito dessa autonomia que eles colocaram ela é sensacional, a nova música com ela ficou divina, e pra mim, não abro mão disso daí. Então, é mais ou menos como aconteceu, por exemplo, com o Barão Vermelho. Sim. Quando saiu o Cazuza, entrou o Frejá. Não, você sabia que o Barão Vermelho agora tem o Rodrigo Suricato, que é o melhor. O Sério? mais disparado. Nossa, faz tempo que eu não Melhor. ouço coisa nova do Barão. Vamos lá. A gente vai entrar na série adolescência. O Barão Vermelho, o Frejá saiu pra fazer carreira solo. Eu não sei se nesse meio tempo eles tiveram outro vocalista ou não, mas em algum momento eles contrataram o Rodrigo Suricato, que tinha a banda Suricato, que participou desses programas de reality show, Popstar, Fama, sei lá, alguma coisa assim. Chamaram esse cara. Esse cara, ele é maravilhoso, porque ele é um super guitarrista, ele manja de blues, ele manja de história, e ele manja como que funciona a indústria da música. Ele tem boa, como é que fala? Presença de palco. Que isso é importante. E ele é influencer de banda. Tipo assim, o Instagram dele é muito bom. Não é tipo assim, ele... Até vou "Olá, pesquisar, gente, estou aqui com meu novo pedal, minha nova guitarra." Não, ele traz tipo coisa do music business, assim, muito bem. Eu sou muito fã desse cara. Cara, eu vou começar, Nossa. eu vou seguir ele. Sério, me voltou uma paixão por Barão Vermelho. Caraca. De ver, eu fui no show no Rock in Rio, ouvi praticamente da grade, assim. Que cara sensacional. Ah, que bom. A banda Vou voltar é a ouvir. excelente. A banda é Eu excelente. vou voltar a ouvir. Muito legal. Houve, tem um especial deles que é... No Spotify tem, acho que é 40 anos, turnê do tamanho da sua vida, do tamanho do seu sonho. E aí são várias músicas ao vivo com ele. E assim, Cazuza era bom, tem como falar. Frejá, maravilhoso também, do jeito dele, acho que diferente do Cazuza, perfeito quanto. Sim. E ele trouxe, tipo assim, uma renovação que ele não imita o Frejá, ele não imita o Cazuza, e ele faz a música ser maravilhosa do mesmo jeito. Tipo, músicas que eu não gostava, eu gosto agora por causa dele. Ah, que bom. Do Barão. Ó. Beleza. Esse episódio não era sobre música, certo? Não. Mas é que tá, porque- né, Paulo? A gente falando disso, a gente fala muito dos nossos gostos na adolescência, né? Sim. Quando a gente tá formando a nossa opinião. Exato. Mas antes de entrar na pauta, aqui a gente não vive só de luz, amor e carinho. Então, apoia.se/psicocast. Você doa lá R$15 por mês, ajuda a gente a manter esse projeto, edição, a gente continuar evoluindo com a psicologia como ciência, campo de conhecimento extremamente interessante, digo por mim, né? Que adoro isso aqui, mas se você tá aqui, ou você caiu de paraquedas, ou você tá saindo com alguém que gosta desse podcast e tá te obrigando a ouvir, para você ter assunto com essa pessoa, né? Então vai lá, apoia.se/psicocast, R$15 por mês. Paulo, o que dá para comprar com R$15 que é inútil? Que a pessoa, ao invés de comprar, tinha que dar pra gente. Deixa eu ver. R$15. R$15. Eu sei. Eu sei. É que eu já falei tantas coisas hoje. É bala de goma. Bala de A goma. pessoa pode ficar comprando pacote de bala de goma. Bala de goma não é tão bom quanto as pessoas Qual acham. bala de goma que você fala? Qualquer uma. Assim, tem essas... Né, se a gente Fine. pegar uma bala... Não, a bala fine, ela já é mais elaborada, tem um sabor. Bala fine tá ok. Você fala daquela bala de goma que vem num Um pacotinho pacotinho bem frágil, bem frágil, assim, que a hora que você vai abrir ele rasga e tem umas gominhas redondinhas? Então, em vez de você gastar R$15 com bala de goma, Ah, gasta que com não a é gente. R$15. É mais barato, né? É mais barato. Tá bom. Mas não é tão mais barato assim. Você não, compra viu, 3 por 10. Tá no trem. Viu? É horrível. É horrível. Dá 10 Mas não vale você R$3 vai Se dar você pra gastar gente. R$15 com balinha de goma, realmente é totalmente. Então, viu? É inútil. Não, é inútil. Dê esse dinheiro pra gente. Isso. Ah, e outra coisa, né? Se você não é adolescente, é um adulto funcional, você tem R$15 pra dar pra nós. Um adulto funcional. É. Tem adulto funcional que não tem R$15. Mas sabe o que essa pessoa tem?
uma rede social que ela vai lá. Isso é verdade também. Psicocast Oficial, segue a gente no TikTok e Instagram, onde você achar @Psicocast, que é a gente, lá tem a nossa cara, tem o nosso logo, interaja, Sim. corrija a gente, discordo, concordo, se não tem o que falar, não importa. Escreve lá, Coloca a ó. receita de bolo, Vai lá, escreve lá. Paçoca. bala de goma, Bala de goma. Milho Ótimo. para o Rafael. odeio milho. Exatamente. Reclama do Legião Urbana, É. reclama de Los Hermanos. Fala Ninguém sua gosta de Los banda- Hermanos. Fala mal. Fala a mal banda das- preferida. Fala como foi sua adolescência. Isso. Fala da sua banda preferida. Enfim, né? Vai lá. Agora sim, Sim. vamos falar da série Adolescência, minissérie do Netflix. Isso. Netflix que tem investido bastante em minisséries, muito bom, Uhum. boa estratégia. Adoro ver coisas que tem final, odeio ver séries que não tem final. Também. Né? Eu fico esperando, na verdade. Eu não assisto. Tipo, Dark, Você espera chegar o último capítulo. eu espero. Dark. Você tem- Não, depende. Ah, Ó, vou dar um exemplo. Se é uma série que você vive bem o momento, eu assisto. Porque a gente sabe que tem séries que elas não vão ter segunda temporada, ou se tiver uma segunda temporada, você sabe que é uma encheção de linguiça. É. Agora tem série que você começa e ela cheira, aparece, sabe? Tem nome de vai ter uma segunda parte. Aí eu não gosto de assistir, eu me arrependo. Eu assisto e me arrependo. Porque aí eu vou esquecer. Westworld foi assim, Stranger Nossa. Things é Não, assim. tem vários. Quer ver um exemplo? Ruptura. Eu não assisto por isso. Então, ruptura. Terminou aqui. Meu, você tem que esperar quase um ano para depois. Aí o que você tem que fazer? Tem que assistir toda a série de novo para você entender onde chegou. Eu assisto como pago. Se a gente tiver um monte de apoio e os apoiadores falar assiste Ruptura, eu assisto feliz. Não, aí sim. Porque eu não tenho moral nenhuma. Apesar de ser uma série muito boa, viu? Ruptura? Eu tô acompanhando. Vale e a é pena. uma- Sim, Ó, sim. eu gosto, Eu gosto. mas eu tô com medo dela. Eu gosto porque ela tem uma dinâmica muito interessante que eu já tinha refletido sobre um conceito dela e já tinha trazido em algumas situações. Então isso que me chamou a atenção nela. Mas Ivan, você não tem medo de no último vir com uma solução tipo Deus Ex Machina? Não, mas ele sabe o que acontece? Ah, Isso aí é um efeito, até um bom ponto pra gente trazer em relação à série adolescência. A gente se acostuma a assistir... um ponto importante. A gente vai encher de spoiler da série. Então, só é que verdade. esse podcast, a gente vai falar desde o assiste a começo. primeira série, depois vê nós. Depois você assiste a gente. Enfim, quando eu comecei a ver, eu pensei assim, será que vai ter um plot twist do menino? Na verdade, não foi ele que matou, foi outra pessoa, o menino é inocente, ou não foi bem como dizia, porque a gente é doutrinado e acostumado a isso. Aham. Por quê? Porque A eu tinha esperar, uma expectativa do plot twist. Exato. Não tem. Não tem. Não tem. A maioria das séries, filmes, eles, principalmente uma série, tanto de livro, anime, mangá, essas coisas assim, você passa tanto tempo consumindo aquilo que o final não tem como ele não te decepcionar. Porque todo mundo imaginou alguma Sim. coisa. E, assim, para que um roteiro tenha coerência, numa ficção, cara, tudo é um Deus Ex Machina, tudo é uma solução miraculosa. Porque, vamos lá, pegar alguns exemplos, né? Se você pega tipo uma coisa que tem fantasia e poder, mentiroso. Velozes e Furiosos, ninguém anda de carro daquele jeito, desculpa, gente. É mentiroso. É mentiroso. Assim, praticamente quase toda ficção, ela é mentirosa. Sim. Então, o final, ele vai te decepcionar. Porque ele é mentiroso pra fazer sentido com essa mentira. Não sei. E você vai convivendo com aquelas Não. pessoas. Não, mas, existe ô, Rafa, eu não existe acredito que tem muito um conceito assim de o final, entre aspas, ele pode ser bom, pode ser ruim e ele pode estar dentro do aceitável. Entende? É que nem, por exemplo, respondendo a pergunta do Paulo, ele falou, mas e se tiver alguma coisa lá, um Deus Ex Machina? Eu falei assim, eu tenho pra mim muito um conceito de que, ok, se o final não for bom, pelo menos o conceito da série foi aceitável, foi bacana, eu gostei durante. Então, Se é por isso que eu tenho medo. Se ela fosse medíocre. Se não terminar da forma que eu espero, uma forma que me agrade, eu falo, ok, pelo menos o processo ali foi bacana. Não terminou da forma que eu quero, mas ok. Até a gente estava comentando hoje de manhã, que pessoas que assistem séries muito longas, séries de filmes, mangás, etc., numa tacada só,
elas costumam gostar mais do final do que pessoas que assistiram Ao longo do tempo. ao longo do tempo. Porque eu acho que você passa menos tempo idealizando o final, e quando você assiste numa tacada só, as coisas estão mais frescas na sua cabeça. Então, a história, ela faz mais sentido. Sim. E perde um pouco disso, porque, assim, eu vou trazer polêmica. As pessoas não gostam do final de Game of Thrones. Eu confesso que ele foi corrido, que ele não é dos melhores do mundo, mas o lance da Daenerys, que as pessoas não gostam, se você assiste, você lê o livro, se você presta bastante atenção, a gente tem uma pessoa extremamente com desejos violentos, ela tá matando outras pessoas, mas a gente tá vendo a posição dela, a gente vê ela como a mocinha. Sim. Quando chega no final, todo mundo, transformaram minha heroína na vilã. Gente, vê desde o começo. Não. Sim. Vê desde o começo. Não, a gente vê o Coringa nascendo, assim, sabe? Mas, assim, meu medo do Deus Ex Machina é o seguinte, é aquela solução que você não consegue emendar em nenhum ponto da trama. É tipo assim, ó. Tá lá, tem alguns filmes assim, que aparece um personagem no começo e ele, de repente, ele some. E ele chega no final, né, e salva a pátria. Até aí tudo bem. Lá no começo tá dizendo que esse cara pode aparecer e salvar. O problema é assim, ó. Tá todo mundo aqui, tá esperando o final, não sei o quê. E de repente aparece um Deus Ex Machina, ou seja, um personagem que não tinha nada ali, que ele surgiu do nada, ou uma solução que não tá presente na trama e salva o mocinho, ou finaliza, entendeu? Essa é a questão, entendeu? Eu tenho medo na série Ruptura, porque a trama é tão mirabolante, e tão cheia de tramas, né? Tramas e subtramas, que eu tenho medo de, assim, o cara não achar como solucionar aquilo lá e, tipo assim, ó, põe o Superman aí que ele resolve. A gente espera que ele tenha. Pode ser. Espera. Vamos resumir para relembrar. A gente não sabe quando que a pessoa tá ouvindo, assistindo. Ok. Vamos relembrar a série Adolescência. Consegue resumir, Givan? Então, depende, eu posso trazer alguns pontos aqui que me chamaram O que muita acontece na atenção. adolescência? Não. Resume a adolescência. É. A série, não a sua. Ah, tá. Então seria mais fácil resumir a minha, talvez. Então, vamos lá. O que eu peguei lá de resumo, que é um adolescente, né? Ele é acusado de fazer uma determinada situação. Vamos dar spoiler já? Com todos. Ok. Todos. Ele sofre ele tem uma acusação de ter assassinado uma pessoa, uma outra adolescente, É uma amiga, né? uma menina, isso. Uma amiga até. E Ele realmente, disse que não é amiga. isso. Hã? Ele disse que não é amiga. Pera aí. Você vai deixar a gente Não, contar? pera aí. Ele diz que não é, mas tem algumas controvérsias durante a série que você vai descobrindo. Opa, ele fala uma coisa aqui, só que depois fala uma coisa lá, ele vai mudando o discurso. Tanto que no final, no último episódio, ele falava que não tinha feito nada e ele falou, vou mudar agora a minha fala aqui sobre isso daqui. E ele vai e muda. Então, a série, ela é objetificada em torno disso, de o que motivou esse adolescente a fazer esse assassinato aqui. Boa. Você resumiria dessa forma, Paulo? Eu resumiria dessa forma, acrescentaria apenas que a série, ela durante o tempo todo você não fica só concentrado no crime, mas em todas as consequências na família dele. Então, isso eu acho que é uma coisa assim, Ponto bom. um ponto muito interessante da série, né? E que te envolve. Porque ela não. Ó, se você tá esperando uma série agitada e não sei o que lá. Não, ela é lenta, mas ela é focada. E outra coisa, não espere que ele vai te explicar tudo. Porque Não a intenção precisa. não precisa, Não precisa. não é necessário e você tá esperando algo que não vai acontecer. Até a série não ter corte, né? Ser gravada em plano de sequência, eu acho que tem isso. É uma visão. É uma visão. É uma visão. Que a gente já tem privilegiada porque sai de um lugar para outro. O que é legal, essa coisa de não ter corte, né, ser um plano sequência, é que você cria uma sensação de imersão maior. Tira a mãozinha da mesa. Vocês estão batendo na mesa toda hora. Tá bom, calma. Só tá falando, tira a mão da mesa. Posso? Pode. Então. Tá bom.
Então, Ô, Rafa, ô, Paulo, Pode falar. isso é legal, né? Porque, assim, o resumo que eu trouxe é baseado mais na visão que eu tive de que, olha, ele tá sofrendo uma acusação aqui, mas não é só isso, né, especificamente. Não é só, olha, por que ele fez tal coisa, mas por que ele fez tal coisa e como isso vai refletir nas pessoas ao redor dele, né? Principalmente na família, né? Quanto mais próximo, mais afetado a pessoa é, né? Se a gente, vamos, acho que começar do começo, né? Bom, O primeiro episódio mostra o policial com a parceira dele, eles vão até a casa prender o menino e a gente vê que o policial, de alguma forma, ele tá abalado. Porque ele tem um filho da mesma idade. Isso. O que já é, eu acho que um primeiro ponto que me fez pensar assim, né? O quanto a gente acha que uma coisa é certa ou errada até acontecer com a gente. Isso. Até a situação estar na nossa pele. sim. Porque as pessoas julgam, elas falam, elas querem pagar de empatia, né? Nossa, eu sou super empático. Mas, meu, se você não viveu tudo aquilo na sua complexidade, é fácil ser empático por uma pessoa que fala assim, foi vítima. Agora, a empatia em relação a alguém que, de fato, está sendo culpado por um crime. Sim. Ou qualquer outro tipo de situação, porque o menino ainda ia ser julgado, né? Sim. Ele estava sendo julgado, ele ia ser julgado, não era, de fato, o culpado. É muito difícil. É muito difícil. Se a gente for falar o que é empatia, o que é empatia, Edivan, para você? De forma bem prática, para mim, é a capacidade de a gente se colocar na situação da outra pessoa. Entender como a outra pessoa pode estar pensando, pode estar principalmente sentindo, passando por aquela situação, né? Tanto que você me trouxe esse ponto aí, e um dos pontos que mais me chocou, assim, inicialmente na série, no primeiro episódio, foi a forma como a polícia entrou na casa e eu falei, gente, o que esse menino deve ter feito para ele estar entrando dessa forma, assim, né? O quão perigoso, o que essa situação gerou, que, nossa, os caras entraram da sua... Na Europa, né? Europa não tem muito crime, né? Aí eu falei, Então gente, é o evento do dia. o que eles... É o evento do ano. o que eles vão falar que aconteceu aqui pra justificar tudo isso? Nossa, aí eu falei, caramba, tanto que, pô, menino na cama lá, eu falei, caramba, qual que é o perigo que esse menino tá fazendo Ele com vai as oferecer pessoas, agora, né? né? Aí eu fiquei interessado, aí começou a me chamar a atenção, né? Você falou de empatia, a gente se colocar no lugar do outro. Isso. Né? Vamos supor que eu, Rafael, eu tomo um susto. Chega alguém na minha casa, uma pegadinha, né? Mas eu não sei que é uma pegadinha, toda encapuzada e fala assim, ó, isso aqui é um assalto. Eu vou reagir de uma forma. Vamos supor que o Paulo vai se colocar no meu lugar. Sim. Mas o Paulo não teve a minha história de vida. Sim. Ele talvez vai reagir de outra. Ele vai pensar como eu iria reagir. Exato. É a nossa percepção, né? Exato. Paulo, como você acha que eu iria reagir se uma pessoa invade minha casa? Eu te conhecendo? Você me conhecendo. Tá. Eu acho que você teria um nível de calma. Né? Você estaria mais ou menos sob controle pelo seu histórico, pela sua história. Né? Afinal de contas, você já foi policial e tudo, então acredito que você teria um certo controle sobre a situação. Muito bom. É uma expectativa. Uma expectativa. Uma expectativa, porque ó, você conhece um pouco da minha história. Sim. A gente falar de empatia, quando a gente não conhece a história, a gente simula o que é a história das pessoas, é muito perigoso. Eu acho legal quando tem essa história do menino e de entrar, porque acho que como as pessoas já têm um pouco de spoiler, sabem que é a história de um menino que matou uma menina, ou bandido bom, bandido morto, ele teve escolhas. A gente não tá na vida das pessoas. Não. A gente não sabe o perrengue que ela passou. Às vezes, de fato, ela é uma pessoa que teve tudo na vida, deu todas as brechas do mundo. E eu não tô falando de perdoar crimes. Tô falando da gente se colocar de fato, né? Ter a empatia que de fato a gente está falando, tentar sentir ali o que pode ter acontecido na vida da pessoa ou não, e vai ter pessoas ouvindo esse podcast falando, tá com dó, leva pra casa, né? Tá bom, dependendo de quem for atrás aí. Então, é que a questão aqui, por exemplo, a gente não sabe o que aconteceu, o que ele fez e tal. Você tem empatia nesse momento, né? Mais ou menos, porque não tem jeito, ele está sendo acusado de um crime.
você não precisa, sabe, matar ele ali naquele momento. Porque ele tá sendo acusado só. E a polícia fazendo a família deitar no chão, Sim. não sei o quê. Então, Agressivo, né? é agressivo, Bastante. mas tem uma justificativa. Eles estão numa investigação. Eles precisam preservar o máximo daquele ambiente exatamente como ele está. Então, imobilizar a família, imobilizar o acusado, sabe, fazer com que todos fiquem no mesmo lugar e eles tenham a liberdade de verificar, eles vão conseguir fazer uma investigação melhor. Inclusive, se houver provas contrárias da acusação, vão ser achadas nesse momento. Sim. E que se alguém lá no desespero mexer em alguma coisa, pode inclusive prejudicar a própria defesa. Invalidar, por exemplo, uma prova. Então, essa cena, apesar de ser chocante, Sim. é compreensível do ponto de vista técnico da polícia. Uhum. Né? Mas que não deixa de ser chocante, principalmente se a gente se colocar no lugar da família. É. Porque eu tenho um adolescente que praticamente Você nunca tem depois. um adolescente? Você comprou? Eu tive um adolescente, agora já é um adulto, né? Meu filho tem 27. Mas eu tive um adolescente. E já fez coisa? Já fez coisa. E você tem que pegar e orientar? Você tem que pegar e orientar. E às vezes você vai ficar chateado, ficar desesperado? Com certeza. Isso faz parte. Naquele momento, não dava para saber se você... o que reação os pais poderiam ter, porque eles não sabiam o que estava acontecendo de verdade. Sim. Então, eles olham para tudo aquilo lá e a única coisa que sabem falar, e vão falar, com certeza, vocês devem estar cometendo um engano. Sempre, né? Sempre. Porque realmente eles não sabiam de nada. O mal são os outros. O único que sabia alguma coisa, e você vê a reação completamente diferente, é do menino. Né? Do Jamie. Que em nenhum momento... Isso eu acho legal do roteiro. Nesse primeiro episódio, quando ele tá lá, Uhum. e quando ele tá na delegacia, ele fala assim, eu não fiz nada de errado. Eu não fiz nada de errado. E ele não tá negando exatamente o crime, Exatamente. porque na cabeça dele, na hora que ele fez, e cabe ainda a reflexão, depois dele e tudo, mas ele não estava errado de se vingar da menina. Uhum. Porque a menina estava ignorando ele, ou falando mal dele, ou porque estava meio que, assim, fazendo um complô com outras meninas, né? Sim. Pra que ele tivesse aquela taxação de incel. Então, é isso que ele tinha que fazer. Ele tinha que atacar, que ele tinha que se vingar. Ele não fez nada de errado Na cabeça dele, né? na Isso. cabeça dele. O que é um outro ponto muito difícil da gente lidar com empatia. Uhum. Quando a Sim. gente fala do comportamento humano, de o que é certo e errado, do vamos ditar uma regra, porque as pessoas elas agem. É raro as pessoas saírem de casa falando assim: hoje eu vou fazer uma desgraça, hoje eu vou acabar com a vida de alguém. Isso, no meu ponto de vista, não acontece. Uhum. Né? Ninguém sai de casa. Talvez aconteça, Rafa. Talvez Algumas aconteça. Ah, eu vou nesse objetivo aqui de lascar tudo mesmo, de tocar o Mas caos. ela acha que isso é certo. Sim, mas elas têm uma certa consciência quase uma aí. defesa da Tem tipo, honra. eu vou causar o caos aqui, eu vou coringar na situação Edivan. aqui. Não, quem coringou não pensou. Tem. Diva, é assim, ó. Eu tô entendendo onde o Rafael quer chegar. Porque é o seguinte, você é o vilão sempre do ponto de vista do outro. Sim. Porque do seu ponto de vista, você é o herói. Você não está certo. Só um desenho animado o vilão fala assim: Ó. hahaha, vou fazer mal. Quer ver? Não, Quer ver mas uma coisa, ó? dependendo da situação, a É. pessoa vai sabendo que ela tá fazendo mal. Não, ela sabe. Então, ela sabe que ela vai causar o Ela caos. sabe que é um mal, só que ela acha que ela está... Vou dar um exemplo bobo, tá? Uhum. Ó, bobo, não é tão bobo. Vamos supor que você é traído Uhum. e aí você quer se vingar da sua mulher. E aí é chato, ela te enganou. E aí, sei lá, você quer bater nela, você quer humilhar ela. Então, assim, você acha que você tá certo. Porque você tá descontando o mal que te fizeram. Uhum. Mas, então, você não tá necessariamente... Você sabe, no fundo, se você brigar com ela, ameaçar ela, tiver qualquer tipo de abuso, por mais que ela fez algo até a você, você sabe que tá errado. Sim.
Mas você também acha que você tem seu direito. Que pelo que ela fez pra mim, supostamente é justificável, né? A emoção é sempre genuína. A emoção tira o princípio da razão, né? Não, sim. Não, esse ponto sim. Mas eu acredito também que tem uma boa parte das pessoas que elas vão sabendo que elas estão erradas, que elas não estão certas e que elas estão exagerando na proporção do que elas estão fazendo aí, independente do que a outra pessoa tenha causado pra ela. Poucas. Sim. Mas tem. Então você está colocando que existe um mal genuíno. Não é questão de mal genuíno, é questão da consciência de saber o que eu vou fazer isso aqui. Eu sei que eu tô errado, mas eu vou. Então, mas ó, E eu posso como? pegar um exemplo de uma pessoa que faz Manda um mal bala. assim? Vai lá. É uma pessoa que, sei lá, tem uma empresa e aí ela vai desmatar uma área muito grande para, sei lá, pro boi dela pastar, para ela construir um galpão para fazer plástico, sei lá. Ok. Ela sabe que ela tá errada. Sabe? Você tá falando dessa pessoa. Não é Porque necessariamente. ela tá visando lucro e ela Sim. tá certa do lucro. Pela questão do justificável, sim, mas eu tô falando, ela sabe que ela tá fazendo mal. Ela sabe que ela tá fazendo errado. Viu aqui o toque, ó? Fazendo sem tocar na mesa pra não atrapalhar o som. Tá ótimo. Ela sabe que tá fazendo mal. Mas ela tá consciente. Não tô falando da questão de como ela vai justificar, mas na questão da consciência de que ela sabe que ela não tá certa. Entende? Dois pontos diferentes. Não tá certa. Mas ela vai fazer. Ela não tá certa. Mas ela vai fazer. Eticamente, moralmente, Sim. às vezes ela acha que ela tá certa. Sim. E a moral, acho que é isso. Tipo, de forma ética, a gente define o que é certo e o que é errado. Sim, porque a ética é Até porque uma a gente- questão coletiva. Até porque a gente... Não, a moral é uma questão coletiva, a ética é uma questão de lei, de regra. Tá. Então, tá certo. assim, a pessoa... Eu digo pelo ângulo da moral. A pessoa, moralmente, ela sempre acha que tá certa. Sim. Porque essa pessoa que vai desmatar, ela sabe que tá fazendo errado para uma regra que para ela não tá certo. É como se ela estivesse acima disso, né? Ou ela tá desafiando porque não é o justo, Sim. né? E assim, eu tô dando o exemplo da pessoa que desmata, que parece que tipo assim, não, ele realmente é um vilão. Uma mulher que comete aborto, moralmente, cabe muita discussão. A gente mora num país que tem de fato muita pessoa que apoia o aborto, só que ela está errada. Então, falar que, nossa, ela saiu também de casa sabendo que estava errado, moralmente, cabe discussão e talvez ela esteja certa. Eticamente, não, porque a lei do Brasil diz que não pode. Ainda. Né? Ainda. Né? Esperamos que em algum momento tenha. Vai lá. Né? Episódio 2. Episódio 2 é o da escola. Isso. Que lugar horroroso, né, de se estar. Olha, e assim, o que você vê, eu acho que nesse momento a gente vê um elemento assim, fundamental, que é a linguagem. Nesse momento a gente vê a linguagem operando de forma sutil, né? Com O lance dos emojis, né? com símbolos, com coisinhas que quem não faz parte daquela linguagem não entende, né? Então você pega lá o policial, sabe? Vacilando. E não é só, acho que a linguagem de você não entender o que aquele símbolo não é, por exemplo, eu estou lendo japonês e eu não sei falar japonês. Existe um sentido naquilo, porque por mais que o filho do policial fala, né? Sei lá, você viu que ela mandou o coração verde. Não lembro se era isso. Coração verde quer dizer amizade, né? Mas o quanto aquele tipo de linguagem impacta na vida da pessoa. Por exemplo, às vezes eu percebo, eu e Edivan, acho que Edivan pode falar por ele também, a gente gosta de videogame, a gente se empolga, a gente se emociona. E aí, quando a gente tenta explicar para uma pessoa uma situação, a linguagem, ela é a mesma. A linguagem, a pessoa vai perceber, vai entender. Só que ela não pega a intensidade do momento. Exato. Igual, sei lá, eu e o Edivan falam, a gente tava jogando e aí o chefe era não sei o quê, e eu venci ele depois de 5 horas de tentativa. O Paulo sabe quanto que são 5 horas. Mas 5 horas num chefe é muito pouco. Se o Paulo não joga videogame, ele não sabe. Às vezes o Paulo, ele faz crochê. E crochê é uma atividade que demora muitas horas. Ele fala, pra eu terminar meu negócio de crochê aqui, eu levo tipo 1 semana. Se ele passou 5 horas, pouco, né? Quando eu faço um caminho de mesa, mas leva uns 3 dias. Caminho de mesa.
Nossa, faz tempo que eu não ouço essa A expressão. expressão. Porque faz tempo que eu não convivo com pessoas que fazem crochê. E pessoas da minha idade. Né? Não, você não sabe que o crochê é do jovem agora? Ah, é? É, Faz pô. um tempo já, na verdade. O crochê Mudou. Voltou? Mudou. Tem de jovem É fazendo hype crochê. hoje? Crochê? Sim. Tá hypeado. Tá hypeado. Sim, tem mesmo, não tô zoando. Tem mesmo. Ai, que maravilha. Eu não sabia. Mas viu, o exemplo do videogame é uma linguagem. Uhum, Que sim. ele não entende. Inclusive, tem vários termos, vários símbolos, né? Que para vocês tem um significado. Pra vocês. Pra vocês gamers. Pra vocês vocês Tá. gamers. Acho que é pra vocês jovens. Não, para vocês gamers, para quem tá nesse mundo. Né? Tem símbolos, tem falas, tem termos que só faz sentido Uhum. nesse ambiente. Então vocês vão falar sobre esses termos, vocês vão usar esses termos e eu não vou entender. Né? Da mesma forma que eu também não vou entender toda a empolgação. Sim. Né? Agora, no seriado, mostra o quanto que pequenas frases, pequenos emojis, pequenas frases são dilacerantes para aqueles jovens. Falta, acho que, dimensão Uhum. da vida, do universo, dos problemas, de temporalidade. Sim. O jovem ele não entende que aquilo passa. Até porque, né, para eles lá, a escola é a sociedade para eles, né? A escola Sim. é a forma como eles são vistos. Então, se alguém falar, você é X, então e as pessoas acreditam, ouvem naquilo, aquilo vai ficar meio que definido, marcado para a pessoa, né? Ó, você é X agora, você é isso. Então aquilo vai ter um peso maior, porque a sociedade para eles E a naquele vida dele momento acabou. vai ser aquilo, vai ser a escola. Não, eu falei, e a vida dele acabou. Todo Sim, mundo vai sim. saber disso. Sim, é verdade. Eu lembro de um evento que aconteceu na minha vida que eu observei, não foi exatamente comigo. Que eu estudava num lugar, escola pública de São Paulo, e teve uma briga de duas meninas, e aí uma delas tomou um cacete. Ela perdeu a briga, vamos chamar assim. Né? E aí ela era da minha turma. E ela ficou sem vir durante muito tempo. Uhum. Porque ela tinha vergonha. Porque ela apanhou da menina lá. E essa menina que era da minha turma, que eu conhecia, ela era a valentona, ela era a bambambam. Quando ela tomou um cacete federal da Eula, eu lembro até o nome da menina que bateu nela, ela tomou um cacete da Eula, ela ficou com muita vergonha. Como que eu vou voltar? E as pessoas vão me ver daquele jeito. Eu lembro que depois de uma, sabe, tipo assim, aconteceu a briga, passou 2 dias, e ninguém tava nem aí. Uhum. Uma hora ela teve que voltar pra escola, Sim. muito com receio, não sei o quê. E eu acho que ela até ficou meio assim, mas vocês não... Tipo, ninguém se importa. É isso aí. Mas é aquele negócio, né, Paulo? Já viu aquela frase, Rafa, já viu aquela frase lá? Quem bate, esquece, mas quem apanha, não esquece. Porque aquilo foi especificamente sobre ela, É né? intenso, né? É intenso, marca, não só fisicamente. Sim. Né? Parece que a gente está desmerecendo a adolescência, mas eu acho que é a valorização desse período de desenvolvimento humano que a gente Assim. tem que entender que existe um outro funcionamento mental. E- O adulto, ele não tem como com a razão. Exatamente. E tem que ver que as relações interpessoais, nesse momento, ele é o ponto central da vida deles. Então, se isso for abalado, se isso for afetado de alguma forma, né, isso aí pode ser destruidor. Quantas pessoas que a gente, durante a nossa vida, não falou, nossa, você é muito meu amigo, meu parceiro, conta comigo, não sei o quê. Paulo, quantos amigos você tem dessa época do ensino médio? Do ensino médio? Amigo, de verdade. Não, da galera. Amigo, que você teve continua uma galera que conversando. você deve ter olhado e falado, não, somos pra sempre. Do ensino médio? Do ensino Da médio. adolescência como um todo. É uma época, não Isso. não só escola, né? Ah, tá. Paulo, você fez até o ensino médio? Eu fiz. Tá. Eu fiz até o ensino médio. Você tem o superior completo, né? Eu tenho- Você tem cela especial. Não, eu tenho sala especial, eu tenho 2 faculdades. Você tem 2 faculdades? Eu comprei. Comprei agora. Piada, né? Eu sou bilionário. Mas, Paulo, fala aí. Quantos amigos? Amigos dessa época Isso. da adolescência? É. Amigo meu, acho que um. Amigo. Um. Ou um. Desde quando tem quantos?
Eu não lembro mais nem o nome de ninguém. Eu não lembro o nome das pessoas. Não. Muita gente não lembra o nome de pessoas. Não, nem da adolescência se a gente estendeu Mas, um pouco assim, mais da época do ensino médio. São três chatos aqui. Faça o teste você e olha para pessoas que te acompanhavam, que falavam, nossa, fulano é meu amigo. Tá todo mundo separado. Sim. Poucas pessoas que você leva, poucos eventos de fato fazem sentido lógico na sua vida. Sim. Né? Mas o adolescente não sabe, porque ele não viveu. Ele não Não, foi intenso. Tanto que as primeiras relações amorosas que acontecem nessa fase são intensas. E quando acabam, né, parece que acabou o mundo pro adolescente. Direto, eu lembro de uma época quando eu tinha uma época. Uma época. 3 milênios atrás. Meu Né? tempo. 16 anos ou 15, eu tinha 16 anos e eu comecei a namorar uma menina e eu fui muito apaixonado, meu Deus, meu mundo vai acabar, e aí a gente terminou e foi tipo, ah não, ela não quer ficar comigo, foi tipo um evento traumático na minha vida. 2 meses. Não fez 2 meses. Não fez o mesmo. Não fez 2 meses. Eu lembro da gente comemorar o primeiro e não ter o segundo. Uhum. Até hoje, eu lembro da dor, sabe? Da dor. E é curioso, tipo, eu vejo, sei lá, a pessoa na rede social falando, meu Deus, que maluquice foi essa? Sabe? Que tempo de 2 meses. 2 meses passa voando. Mas aí que tá. Não é assim que você vê. A adolescência, ela é pesada. É pesado. Mas é até pela intensa. questão de tempo que a gente já viveu, né, Rafa? Para eles lá, viveram 15 anos, por exemplo. E desses, quanto tempo que a gente pode considerar que é consciente mesmo que você lembra dos fatos anteriores? 15 anos? Vamos chutar uns 5 anos? Vamos colocar assim? Lembra dos 10 até os 15 mais ou menos? Ah, não, vai dos 6 Entende? até os 15. 6, Não, mas mas vamos colocar isso daí. 8 pra cima, mal, dependendo, você não vai lembrar muito o que aconteceu com seus 6 anos, 8 anos. Vamos arredondar para uns 8, 15? Beleza. 5 anos, 7 anos, é toda a dimensão da vida deles. Então, todos os eventos que aconteceram ali são mega importantes, né? São mega relevantes. É a forma que a gente vê. Hoje a gente vê que, pô, foi uma fase. E Hoje outra coisa, foi outra fase. E tem a questão, né, de que a dor mesmo que é emocional, ela tem a questão de que se você conhece a dor ou não conhece a dor, ela vai ter um efeito. Sim. Se você já conhece a dor de ter batido o dedinho na quina da mesa, ela vai ter um impacto. Se você nunca bateu o dedinho na quina da mesa, a hora que você bate, é uma coisa assim absurda. Absurda. Então, o seu cérebro já conhece essa dor, eu sei como é que ela, já sei como reagir. Agora imagina a sua primeira decepção amorosa. A intensidade disso, nossa. E é na adolescência. Exato. Espera que seja mais ou menos por aí. A primeira decepção amorosa ser na vida adulta, ela é mais pesada ainda. Bom, você tem uma vivência de uma adolescência de abandono e solidão. Aí finalmente você consegue alguém na vida adulta. Tenso. É tenso. Terceiro episódio. Terceiro episódio. Terceiro episódio tem a profissional do futuro. A psicóloga. A psicóloga. Né? Junto com o Biribinho ali só papeando. Paulo, por que ela leva um sanduíche pra ele? Cara, é o seguinte, ela precisa fazer conexões com ele. Então, o sanduíche é uma forma dela fazer a conexão. Principalmente quando você lida com criança, adolescente, é importante você ganhar confiança, ela saber que pode confiar e ela saber que você se importa. Sim. Isso é muito importante. Quando você atende adolescente, o adolescente ele sempre vai achar que você não se importa, porque você é adulto. E você não faz parte do mundo dele. Então, quando você se importa, você faz algo para ele e mostra que, tipo assim, você faz o sanduíche que ele gosta, ou leva o lanche que ele gosta, ele vai falar, essa pessoa se importa. Sim. Então, ela quer criar essa conexão. Não sei se ficou claro, assim, quando eu tava na série, o que ela tava fazendo lá com ele? Qual era o intuito dela lá? O intuito dela, olha, pelo que eu entendi da série, né? Aí talvez eu esteja enganado, o intuito dela lá era simplesmente entender
né? O porquê ele fez aquilo. E também tem não? Não. O intuito dela lá é saber se ele entende o que ele fez. Ela não estava lá de forma curiosa, de forma investigativa. Não, eu digo curiosa, tipo assim, o que acontece na mente dele. Existe toda essa discussão, mas ela é um ponto jurídico. Ela precisa avaliar o quão consciente ele é do feito. Do feito, para ele poder ser julgado como uma pessoa imputável de crime. Porque se ele não tem consciência porque ele é muito novo, ou porque ele tem algum tipo de questão mental, ou porque ele é um sociopata que, na verdade, está replicando um comportamento de violência, sei lá, de não sei aonde. O papel dela era só esse. Entender se de fato ele entendeu. Tipo assim, você entende, você esfaqueou a mina e isso é errado e é um crime. Era só isso. Né? Legal. E tem um ponto, o Paulo estava falando da questão da empatia, né? E eu fiquei pensando, né, assim, pô, e interessante a gente destacar, né, que não é uma empatia falsa, né? Ela se importa mesmo. O profissional ali, a gente tá ali para se importar mesmo com o que a pessoa tá falando. A gente tem esse interesse genuíno em saber, poxa, por que você está passando? O que está acontecendo na sua vida? É um interesse genuíno, não é algo falso. Acho que muita gente... A gente até fez a brincadeira do bandido bom, né? Leva pra casa, não sei o quê. Essa galera dos direitos humanos. Quando a gente tem esse afastamento da pessoa criminosa, né? Que cometeu o delito, a gente tende a ser mais frio. Porque a gente só resume a pessoa à ação. A psicóloga lá, ela estava acho que na terceira sessão, ela estava há muito tempo com o menino, ela estava se apegando, deu para perceber o quanto ela ficava abalada, talvez por dó, afeto, é uma situação de fato muito complexa, medo que ela sentia às vezes um pouco, ela ficava ali um pouco em choque, ela vai se apegando. Quando a gente fala assim, essa, entre aspas, galera dos direitos humanos, ela está, de fato, conversando, ela vê histórias. Então, assim, você vê a história de uma pessoa, como que ela é construída, tudo que aconteceu. Nós não somos o resumo de um ato, nós somos seres completos, e o ato vai ser parte dessa vida que pode ter, né, várias virtudes ou vários defeitos. É inevitável que a gente vai se apegar. Da mesma forma que, se você pegar o contrário... Se você pegar uma pessoa, sei lá, que vive 24 horas com policiais do BOPE do Rio de Janeiro, do choque em São Paulo, ver como que funciona o treinamento dele, vai chegar uma hora que eles vão entender. Eles vão entender e falar assim, nossa, é por isso que a polícia às vezes precisa ser violenta para mais e tá errada, mas é justificável. Porque ambos estão cometendo infrações. Por que tipo, a gente só passa pano para um dos lados? Porque é o lado que a gente se colocou para ouvir. Se você coloca uma pessoa lá para acompanhar a rotina da polícia, etc., essa pessoa vai se compadecer. Quem assiste o Polícia 24 Horas, esses programas assim, também fica do lado da polícia. Lógico, você tá passando tempo com eles ali, tudo um tempo virtual, mas você passa um tempo com ele. Quem passa tempo com pessoas que cometeram delitos, você vê uma pessoa que, igual a gente, que banda que você gosta? Ele também gosta de uma banda, de um cantor. Não sei se vocês lembram. Tem séries que ele gosta. De uma entrevista que o Drauzio Varela estava fazendo no presídio. Lembro, claro. Que aí chegou uma pessoa, contou história e tal, só que ela não contou o crime dela. E ele não estava ali para julgar ela, nem para... Pelo crime. Ela estava ali para ouvir a situação daquelas mulheres e tal. E aí essa pessoa chega, fala com ele, explica para ele... Aí ela fala assim, olha, faz tanto tempo que ninguém me visita, eu não sei o que é um abraço. E ele falou assim, você quer que eu te abraço? E ele abraçou ela. E ela era uma pessoa que tinha matado. Ela abusou uma criança. Abusou de uma criança, né? O Drauzio Varela, até hoje, ele fala, olha, gente, eu tenho toda hora... Eu me desculpo com quem? Com a família da vítima dessa pessoa. Com elas, eu acredito que eu deva pedir desculpas. Mas não para a sociedade. Assim, a gente pode ter
1000 discussões morais sobre como punir um crime. A gente pode ter muitas discussões. Merece perdão, não merece perdão. Tem que ser cadeira elétrica, pena de morte, ou a pessoa tem que, sei lá, plantar uma árvore, tem que trabalhar, tem que fazer não sei o quê. A gente pode fazer muitas discussões. A vida prática, ela tem uma decisão, que é a decisão da justiça. A justiça, hoje, determina que ela vai ser punida com privação da liberdade dela durante X tempo naquela situação. E ponto. Sim. Eu acho que o Drauzio Varela não tinha que pedir desculpa nem pra família. Sabe? Tipo assim, porque ele não tá, na verdade, endossando um comportamento criminoso. Ele estava fazendo o papel dele Não, mas é o que ele... de médico, Então, mas ouvinte. o que ele explica é que é o seguinte, por que ele pede desculpas? Né? Por quê? Por causa da repercussão que teve o fato, essa repercussão atingiu a família dessa vítima. Ah, sim, verdade. Entendeu? E a intenção dele não era atingir essa família. Então ele fez algo que atingiu essa família, e aí, pra essa família, ele pediu desculpas. Olha, desculpa, né? Mas eu tava ali. Mas ele não pede desculpa do ato dele. Ele pede desculpa Sim. pelo ato dele ter atingido a família. Né? Ele falou assim, ó, eu tava ali como médico, ouvindo aquelas pessoas. Essa pessoa contou a história dela. Eu me comovi com a história dela. Ela pediu um abraço, eu dei um abraço nela. E foi isso. É culpa do Fantástico. Entendeu? Sim, pode ser. Chamou ele pra ficar fazendo coisa e tá velho. Você tinha que deixar ele fazendo as maratonas dele. Maratona, ó. Sabia que ele faz maratona? Faz maratona. Mas ele fez as 4 maiores do mundo, circuito de maratona. Ah, ele pode também, né? Caramba, que homem, né? Que homem. Que homem, atleta, inteligente, gente boníssima, escreve bem, escreve livros. Ele escreve... Nossa, e ele escreveu Carandiru, Escreveu Carandiru. né? Que depois virou filme. Temos um livro aqui dele. Tem? Fácil aqui. Tem o Por um Fio. A Vida por um Triz ou Por um Fio que chama o livro. Não vou me recordar agora. Depois a gente acha. Depois a gente acha. Tá no cenário, tá no cenário. Eu sei que tá. Tá no inventário, tá no cenário. Ó, você da audiência aí, observa, vê se acha e fala pra mim onde tá. É a ponta, se tiver, acho que na estante de cima, a câmera não pega. Não Mas sei. se tiver no seu campo de visão, aponta. Pra mim, tava aqui pertinho de mim. Pra onde adianta apontar, né? Episódio 4. Episódio 4, Divan. Você lembra, Divan? O que acontecia por último? Sim, o episódio 4 foca bastante na família e nas consequências do que isso Maravilhoso, gera, né? maravilhoso. Nossa, eu achei muito O bacana. melhor. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Eu vou falar uma coisa agora que não tem nada a ver com a discussão da psicologia. Mas de dois atores. O que fez o papel do Jamie e o que fez o pai. Meu, que atores. Você sabe que o cara que fez o pai, ele dá aula de teatro e a criança é aluno dele. Nossa, Sério? Aí ele convida ele viu que o moleque era muito bom e falou assim, vem fazer o teste. Nossa, que Nossa. engraçado. Vem fazer o teste que eu tô roteirizando uma série. maravilhoso. Ele escolheu o Maravilhoso. melhor. Não, ele escolheu o melhor mesmo. E ele também, meu, Nossa, que interpretação, cara. Que interpretação. Eu falei assim, meu... E eu não conhecia muitas obras com ele. Assim, Eu também não. não conhecia. Mas quando eu vi, Mas ele é ator de longa data já. que cara maravilhoso. Que cara maravilhoso. Fiquei assim, gratificado de ter visto a interpretação dele. A emoção que ele coloca. Sim. A cena dele Nossa. no quarto. Nossa senhora. Não teve Eu vejo o episódio Eu como vejo a criança. uma boa alegoria ao luto, porque algo morre ali, né? Sim. Simbolicamente, porque o menino tá preso, a família não tem mais aquela pessoa junto. Sim. Eles têm que aprender a viver depois. E é aniversário do cara. E aí, tipo assim, você comemora seu aniversário normal? Porque parece uma coisa tão tipo assim, a vida que segue, né? Mas e se você estivesse na pele dele? Você comemora normal, faz as coisas normais, ele recebe um cartão do filho, ligação do filho, Sim. da cadeia. Aí o filho fala que vai confessar. Sim, É, e até a questão de como vai lidar com isso daqui pra frente, né? Como que vão ser A as vida daqui pra coisas, né? frente. Como é depois que vai disso. ser a nossa família? Sim, porque mostra eles indo lá, né? No mercado. Na Sodimac, no Telha Norte. Na da Telha Da Norte. morte deles lá, né? Então mostra eles indo lá e você, por um momento, você até... Nossa, peraí, será que teve uma volta no tempo aqui, que eles estão antes dos acontecimentos? Eu fiquei, não, pera, o menino não tá aqui, então não tem esse negócio de... Eles conversando de forma natural ali, como se tivessem, ok,
Tentando tranquilo. viver a vida. Isso, e tentando seguir pra frente, eu falo, nossa, que bacana. Aí daqui a pouco. Porque era justamente o aniversário dele. Sim, exatamente. Aí eu falo, nossa, tá normal? Eu falei, pô, legal. Quantos outros dias não tiveram que ser assim? Sim. Porque, às vezes, eu fico pensando... e é uma coisa que eu penso muito. A gente tá, sei lá, vendo o jornal, lê uma notícia e fala assim... infelizmente, no Rio de Janeiro acontece, né? Tipo, criança morre vítima de bala perdida. Eu olho e penso, nossa... É trágico, né? Sim. Polícia, bandido, aí, ó, matou a criança. E eu paro e penso... como vai ser a vida desses pais daqui pra frente. Sim. Porque às vezes eles estão morando numa área de risco, eles não têm dinheiro guardado, eles vão ter que trabalhar em algum momento, eles não podem parar a vida. Aí pensa uma mãe, passa uma semana vivendo um luto de uma filha, de um filho que tomou um tiro de bala perdida e morreu, e no outro dia, daqui a uma semana, você tem que estar trabalhando normalmente. Você tem que estar, sei lá, tipo, sorrindo para as pessoas, igual você sorria antes, você tem que viver a sua vida. Como você faz isso? Realidade de pessoas que, tipo assim, uma pessoa da família foi presa e as pessoas julgam a família. Sim. Igual julgavam ele lá, tipo... essa família aí, como se a família tivesse produzido o crime. Sim. E não o indivíduo. Uhum. Exatamente, que é até o que eles mostram nessa parte, né? Que eles começam a pichar o carro do pai lá, pessoas desconhecidas, com a culpa, querendo associar uma culpa de um ao outro. E eu falei, poxa, isso daí não é legal, né? Gente, pô, chato pra caramba. Então, tipo... Mas quer ver um ponto, Paulo, que eu achei muito bacana, que eles fizeram uma associação que pra mim, quando aconteceu isso, eu falei, pô, legal, isso aqui tá ligado totalmente com o caso do menino. É a forma como o pai, ele tava ali, foi lá no mercado, comprou a tinta, e as pessoas inconvenientes falando, eu tô do seu lado, mas não perguntei nada, eu não queria nem falar sobre isso, e tal, ele começa ali a lidar com aquelas emoções, e culmina num ponto lá que ele pega a tinta, que era pra apagar a pichação, e ele explode ali no momento de raiva, e faz um negócio que, poxa, tá vendo? Lidou com a emoção dessa forma, de uma forma explosiva. Aí eu lembrei lá do menino. O menino também, ele sofria aquele bullying lá tal, e depois ele reagiu de uma determinada forma. Eu falei, pô, tá totalmente ligado, né? Porque a forma de um reagir de forma explosiva também ali, óbvio, não tô colocando a responsabilidade, a culpa aqui nos pais, mas é com essa questão de não saber lidar com as emoções, não saber trabalhar esse ponto. Eu falei, pô, isso aí é uma característica A criança bacana. não sabia, o pai também O pai não sabia. Exatamente. Mas olha só, aí a gente vai ter que explorar uma questão, que é o homem não podendo ou não sendo incentivado ou muitas vezes permitido viver suas emoções de forma plena. Isso aconteceu com o pai, isso estava acontecendo com o filho, né? Isso acontece com muitos homens. E a própria série aborda a questão de Red Pill, incel, né? Que a gente não vai entrar aqui, aprofundar nesse tema. Mas a questão é que essa falta de possibilidade de vivenciar suas emoções de forma plena, poder se abrir, poder falar, olha, estou triste, estou frustrado, estou fragilizado, sabe? O homem não pode. Sim. E não é tipo assim, coitado do homem que está sendo oprimido. Não é nesse sentido. É o homem, É o machismo, próprio machismo homem. estrutural, Exatamente. Né? Assim. É o próprio Tanto- machismo, o próprio tanto homem que faz isso. Tem uma parte, lá, antes de eles entrarem no carro para ir para esse Telenorte, vamos colocar assim, o pai lá, ele fala alguma coisa, né? Eu gosto de fazer tal coisa, né? Aí a mãe e a filha dão risada dele assim, eu falo, não, gente, peraí. Acho que é a música que ele fala que ele gosta, né? Isso. Diaba. Ele fala um negócio, aí o coisa pessoal assim, quando ele demonstra uma certa emoção, ele já tem aquela Já resposta questionam da ele. sociedade. Aí eu, Já questionam. ponto legal isso daí também, ó. Já questionam ele mesmo. Exatamente. Não presta atenção nessa Também não Sim. tinha prestado atenção, agora você Sim, falando a tem verdade. esse ponto aí que ele fica meio sem graça, assim, eu falei, poxa, tal. E obviamente, não é colocando ele como vítima, de forma alguma, mas é só pra a gente tentar entender como esses mecanismos Não, funcionam, ele é uma né? vítima, ele é uma vítima do machismo. Sim. Nesse quesito, sim, né? Sim, ele é uma Mas a vítima, questão é, ele não é o coitadinho, né? Esse é o ponto. A questão toda é que, assim, se a gente pegar, no caso do menino lá, ele cometeu um crime e ele vai ser punido por esse crime. Sim. Isso não significa que ele também é vítima dessa cultura, dessa
falta de oportunidade de poder se expressar sentimentalmente, né? De colocar suas emoções para fora, né? Porque na escola lá, por exemplo, ele sofria bullying, Uhum. né? Por quê? Porque, sei lá, ele era mais delicado, ele era, não era o mais bonito, ou qualquer coisa parecida, né? E aí ele sofria bullying. E aí ele vem, provavelmente ele teve contato com esses, cultura Red Pill, cultura de incel, e ali se incentiva todo quanto é tipo de violência. Uhum. Sim, de revidar, Exatamente. As mulheres estão querendo te oprimir. Gente, não existe. Né? Vamos, Menor possibilidade. Não existe. Não há menor possibilidade de mulher que está sendo oprimida há tanto tempo. Oh, meu Deus, a opressão dos homens. Na verdade, a gente tem um problema dessa figura masculina que precisa assumir postos. Então, quando você coloca, tipo assim, o homem versus a mulher, você está piorando essa situação, você não está resolvendo. Exatamente. Né? Falando do Red Pill, tudo. Não é que ele vai resolver a vida e ele vai ser o macho alfa, não. Você acabou de piorar a situação do machismo. Uhum. Você acabou de piorar a sua situação como homem. Exatamente. Né? Só colocando você numa prisão onde você não pode se expressar, você não pode colocar exatamente o que você está sentindo para fora, né? E é isso, provavelmente, você só consegue num formato que é permitido ao homem, que é a violência, né? Então, o homem chorar, não pode. Mas o homem pegar dar um soco na cara do outro, opa! Aí sim, ele é incentivado e dito para ele que a única solução que tem para ele é essa, a violência. E aí, quando isso, né, se transforma num crime, mas eu não incentivei nada. Só pra gente terminar, que isso eu não posso esquecer de falar de jeito nenhum. No episódio da escola, a gente vê duas pessoas sendo grande alvo de bullying. Uhum. Ou de exclusão. A amiga da menina, Sim, negra, sim. imigrante. O filho do policial, negro, num país majoritariamente de pessoas brancas. Uhum. Então, acho que a série também mostra o quanto a situação ela ainda pode se complicar mais para minorias étnicas, de gênero, né? A gente não comentou isso, mas tem que lembrar porque o episódio mostra isso também. Porque esses meninos negros, meninas negras, tudo, elas vão ter um espaço mais reduzido ainda. Sim. Porque ela nem vai conseguir ficar do lado dos populares, nem vai conseguir ficar do lado daqueles que atacam os populares. Porque nenhum dos dois lados vai querer aceitar eles. Né? Então é uma coisa, eles estão num terceiro lugar ali, e que pode ser também devastador para o desenvolvimento daquela pessoa. Né? Então realmente isso é bom enfatizar. Mas essa outra coisa também que é bem interessante enfatizar nesse terceiro, né, que mostra, né, que quando está o pai, né, o policial, conversando com o filho, essa interação geracional que também não é incentivada. Entendeu? Então existe uma distância do sexo, existe uma distância da geração. Quando o filho chega e fala, olha, vocês estão olhando errado. Você é burro, cara, você é muito burro. Sim. Calma. Vocês pensam de jeito burro. Calma, Caetano Veloso. Então, mostra ali também esse distanciamento geracional. Então, olha só, temos distanciamentos entre mulheres e homens, aqueles ditos populares, aqueles ditos aceitáveis, né? Aqueles ditos que não são aceitáveis, que vão acabar sendo os celibatários involuntários, né? E também a diferença de gerações, onde essas gerações conversam. O pai do menino lá não conversava com ele tanto quanto ele precisava. O que é difícil também, né? Não Sim. dá pra culpar pai, Não é culpa. É simplesmente porque não temos uma cultura para ter essa troca, essa facilidade. Também, essa possibilidade de troca geracional. Não tem. Muitas vezes o filho não tem confiança de falar
Porque como a comunicação dele não vai chegar clara, né? A comunicação, aí voltamos na comunicação, né? Não chega clara, chega com ruído. Porque o pai, pera, esse aqui eu não tô entendendo. O que você tá me mandando esse coraçãozinho aqui? O que você tá me mandando esse fantasminha aqui? Você tá querendo me assustar? Sabe? Muito bom. Beleza? Eu bati na mesa. Você bateu muito na mesa. Né? Da próxima a gente dá um martelo, porque... Não, amarra pra trás. A Mão pra trás. Né? Se é pra ficar batendo na mesa, interferindo no microfone... O meu não interfere não, o meu tá aqui, ó. Não, você pega o copo e fica raspando ele no negócio. Nossa, é por isso... Aqui? Você fica E raspando pega? ele. Pega. Provavelmente. Eu não fiquei raspando. Ou ficou um pouco. É por isso que a gente não tem arma. Né? Eu sou contra a arma. Porque se tivesse, eu dava um tiro no seu copo e na sua mão. Brincadeira. Na mão ou no pé? Na mão ou no pé? Que Brincadeira. Se vocês querem ouvir a gente falando de outras séries, outros filmes, abordando alguns pontos psicológicos, se vocês querem que a gente vá mais fundo ou menos fundo, traga pra gente no @psicocast_oficial, traga pra gente nas redes sociais, conversa, manda e-mail, manda um telegrama. Ainda dá pra mandar telegrama. Dá. Nossa. Eu acho que ainda dá. Só que a gente precisa de uma caixa postal. É verdade. Manda e-mail. Manda e-mail. Manda E-mail é melhor. E-mail é coisa de velho também. Não, mas manda Manda DM. né? Manda mensagem, manda no... Manda no direct. Não, pô, hoje tem algo mais novo. Manda um TikTok pra gente. Grava um vídeo, manda no TikTok e marca a Pode gente. ser, Manda vídeo? Assim? Dá, claro. Ah, se você Só pra marcar a pessoa? pessoa, dá. Sim. Mas só a pessoa vê? Não. Não. Também, dá. Não, mas se você quiser gravar um vídeo do TikTok mencionando a gente, bom. Então você pode juntar várias pessoas no estádio para tentar trazer uma mensagem pra gente. Isso vai causar um furor da mídia E que a gente vai jogar isso em algum lugar e a gente vai acabar Isso, descobrindo. aluguem um estádio, juntem-se, né, pelo menos, mais de 5 pessoas pelo menos, tá? E façam o chamado e peçam pra gente gravar mais Teve uma cidade que juntou, sei lá, quantas dezenas de pessoas num campo para tocar uma música do Foo Fighters, para chamar a atenção da banda e a banda ir até lá fazer um show, porque a banda nunca tinha ido nessa cidade fazer show. E aí eles fizeram, tipo, sei lá, tinha 50 bateristas, 50 guitarristas, 50 pessoas com microfone, cantando lá uma música do Foo Fighters. O Foo Fighters foi pra lá depois. Que legal. Só Aí, façam isso, a gente vai até essa cidade. A gente vai conversar com você sobre Black Mirror. Bom, Nossa, Black Mirror, ai meu Deus do céu. vai dar assunto. É isso. Dá pano pra manga isso aí. É isso, então. Como diria Michael Jackson, então. This is it. Só faltou subir em cima da mesa e fazer o pezinho. Como diria Michael Jackson. É porque ele tá dançando, ele tá cansado. Sim. Né? Se você pegar, tipo, muitas cenas dele dançando nos clipes, é isso. Tira todo o som. Tira o som, Só deixa os música, os gemidos. instrumentos. Bom, e é engraçado isso. Adeus. Tchau, gente. Beijo, pessoal. Lucky Robot.